Você já pensou o que acontece depois da morte? Vamos saber o que dizem a ciência e as religiões a respeito da vida após a morte. Vem comigo! Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Uma das maiores dúvidas que existem sobre a humanidade, e até mesmo um mistério para a ciência, a vida após a morte também é bastante debatida pelas religiões. Você deseja saber como é a vida após a morte? Confira o que a ciência e as principais religiões dizem. Vida após a morte. Na visão da ciência. Para a ciência, ainda não há uma resposta clara e definitiva sobre o que acontece depois que falecemos. Contudo, muitos cientistas estudam os relatos de pacientes que passaram pela morte clínica e foram trazidos de volta, experiência de quase morte. Apesar dos relatos, a medicina não acredita em experiência astral, e nem mesmo em um mundo após a morte. Para os médicos, essas sensações podem ser explicadas pela falta de oxigenação no cérebro, a qual cria alucinações visuais e também sensoriais em pacientes à beira da morte. Quando nos aproximamos do fim, nossos neurônios perdem a capacidade de reter carga elétrica, já que também morrem e descarregam uma sequência normal capaz de gerar alucinações. Relatos misteriosos sobre vida após a morte. Uma situação frequente entre esses pacientes e intrigante para os cientistas e que muitos relatam situações que aconteceram de fato, mas que eles não teriam como saber. Muitos relatam o encontro com um ente querido que viria a falecer em pouco tempo, ou que viram episódios que se passaram em outras salas do hospital, que ocorreram enquanto estavam mortos. Isso contraria a teoria de que as sensações sentidas na experiência de morte clínica seriam somente alucinações do cérebro prestes a morrer. Assim sendo, os médicos ainda não podem determinar o que nos acontece na vida após a morte. O que acontece depois da morte para as religiões, ainda que a ciência não possua explicações. As religiões se preocupam com esse assunto há séculos e trazem explicações e possibilidades diferentes. Catolicismo. O que ocorre no catolicismo após a morte abrange céu, inferno e purgatório, e são as ações em vida que indicam qual será o destino de cada um. Sendo a alma única e eterna para os católicos, ela não pode retornar para outros corpos, nem mesmo animais, excluindo assim a possibilidade de reencarnação. Já que, de acordo com a Bíblia, acreditam na imortalidade e ressurreição, onde morremos uma vez e seremos julgados pelas ações em vida. Caso o católico alcance o perdão para os pecados, irá para o céu, onde deverá viver em comunhão com Deus e os demais seres humanos. De outro modo, será condenado e enviado para o inferno. Juízo final. Acredita-se também no juízo final, no qual algumas almas terão a chance de se purificarem. Aqueles que forem ao céu, ressuscitarão para a vida eterna. Os pecadores serão separados para a eternidade após o juízo final. Espiritismo. Para os espíritas, a morte não representa o fim, afinal, nosso espírito permanece vivo mesmo depois da morte do corpo físico. Quando passamos a viver em um novo plano astral ou reencarnarmos em um novo corpo, aqueles que praticam o bem evoluem mais rápido, e assim não precisam reencarnar diversas vezes, apenas se quiserem. Já quem pratica o mal, terá várias reencarnações como oportunidades de melhorar. No Espiritismo acredita-se na existência de Deus e na eternidade da alma, contudo, Deus não é considerado como um criador de pessoas boas ou más. Para os espíritas, Deus criou todos os espíritos como simples e ignorantes, sem discernimento do mal e do bem. A evolução pela experiência é através das experiências de vida que evoluímos. Assim, somos nós quem criamos céu e inferno. Os seres que vivem na Terra são considerados espíritos reencarnados que estão neste plano em busca de evolução. Desse modo, a morte consiste na passagem da alma do mundo físico para o mundo espiritual. Aqueles que já morreram são desencarnados que têm a capacidade de se conectar a outros espíritos, sendo eles encarnados ou não, conforme a afinidade e sintonia dessas almas. Judaísmo. Os judeus acreditam na sobrevivência da alma, porém não possuem relato definido sobre aquilo que ocorre depois do falecimento, e nem mesmo se existe vida após a morte. Essa religião permite múltiplas interpretações, onde há correntes que acreditam na ressurreição da alma, enquanto outras creem na reencarnação. Segundo a Cabala, tradição mística judaica, a alma é imortal, e antes do nascimento, nos comprometemos a enfrentar situações que podem trazer tristezas e dificuldades. São essas provações que contribuem para o aperfeiçoamento pessoal, e quando falecemos, fazemos uma revisão de tudo o que vivemos e se conseguimos cumprir com o que nos comprometemos. Os judeus acreditam em 3 tipos de almas que se acomodam em nossos corpos: Nefesh, o mais baixo; Ruach, o intermediário, que ocorre aos 12 ou 13 anos; e, por fim, o Neshama mais elevado, que se aloja no nosso corpo aos 20 anos. Ao morrer, o Neshama demora uma semana para partir,
e os familiares cobrem os espelhos da casa para evitar que a alma, ainda confusa, se choque ao visitar o local. O Ruach demora 30 dias para deixar o corpo e o Nefesh até 1 ano. Enquanto esses pedaços de alma ainda estiverem ligados ao corpo, não pode haver reencarnação. O entendimento da morte é determinado pela consciência da pessoa em vida, mas os familiares ajudam na hora da morte, contribuindo para que a alma seja elevada. Justamente por isso, muitos judeus cantam a prece Cadiz em memória aos seus falecidos. Evangélicos, do mesmo modo que os católicos, os evangélicos acreditam também no juízo final, quando todas as almas serão julgadas e então Deus decidirá quem irá para o céu e para o inferno. A diferença é que, para os evangélicos, após a morte, a alma começa uma grande viagem, e a ressurreição apenas ocorrerá no dia em que Jesus voltar à terra, ressurreição dos justos. Aqueles que forem condenados terão uma chance nova de ressurreição, e aqueles que morreram sem Cristo terão um corpo especial, e passarão a eternidade no lago de enxofre e fogo. Batista há 2 tipos de mortes: a física, quando ocorre a separação do corpo e da alma, e a espiritual, considerada como a separação da pessoa de Deus. Para os batistas, depois da morte física, aqueles que confiam em Jesus terão como destino uma vida de paz e felicidade no paraíso. E aqueles que sofreram a morte espiritual irão para o inferno, onde terão uma vida de dor, angústias e sofrimento. Os adventistas creem que os mortos dormem até o momento da ressurreição. Nela, quem cumpriu o seu papel na terra, terá a graça da vida eterna, e o restante simplesmente desaparecerá. Budismo. No budismo, acredita-se que após a morte o espírito retorna em outros corpos, descendo ou subindo da escala de seres vivos. Isto é, a depender da conduta em vida, o espírito reencarna como um animal ou como um ser humano. Esse ciclo repete-se até que o espírito se liberte do karma, que é uma lei de causa e efeito marcada pelas nossas ações. É possível reencarnar em diferentes reinos de acordo com o seu karma. Islamismo. Para os islâmicos, Alá, Deus, criou o mundo, e trará de volta à vida todos aqueles que morreram no último dia, quando a nova vida começará após o julgamento da avaliação divina. O islamismo crê que essa vida seja a preparação para uma outra existência, no céu ou no inferno. Quando morremos, o primeiro dia na eternidade se inicia, e a alma fica guardada esperando pelo juízo final. As almas desviadas por Satanás são destinadas ao inferno. Já as almas que seguiram a mensagem de Alá e obedeceram às tradições dos profetas são enviadas ao paraíso. Candomblé, a religião brasileira de matriz africana, acredita que não há uma punição eterna, e nem mesmo uma ideia preconcebida de céu e inferno. No Candomblé, as almas devem cumprir o seu destino na terra. Caso esse objetivo não seja alcançado, elas vagam entre o céu e a terra, onde se tornarão seres eternos e conscientes. Assim, a morte é considerada uma passagem para outra dimensão, onde ficaremos reunidos com outros espíritos, guias e orixás. Umbanda. Para essa religião, quando morremos, podemos ir para locais diferentes, pois o universo é composto por 7 linhas que são regidas por orixás, entidades divinas. A Umbanda também acredita na evolução do espírito e na reencarnação, onde a morte é considerada uma etapa evolutiva. Cientologia é a religião relativamente nova e que possui seguidores como John Travolta, Juliette Lewis e Tom Cruise. Acredita que quando morremos, nosso tétan, espírito, acorda e sai em busca de um novo corpo. Os tetãs percorrem em volta das pessoas e ficam à espera de uma oportunidade para retornarem à vida. Acredita-se que há 75 milhões de anos, existiam dezenas de planetas que eram governados como uma confederação por Xenu, um líder maligno que enviou bilhões de espíritos para a Terra. Desse modo, cada habitante da Terra hoje seria uma reencarnação desses extraterrestres, que são imortais e continuam reencarnando eternamente. Protestantismo. Para os protestantes, a morte é somente uma passagem desta vida para outra. Não acreditam na reencarnação, mas sim no céu e no inferno. O julgamento depois da morte não será dado com base nas atitudes que a pessoa teve, e sim na crença, amor e fé que teve em vida ao Senhor, enquanto esteve na Terra. Hinduísmo. Na Índia, quando a pessoa morre, seu corpo é levado até o rio Ganges, onde é cremado. Como os hindus acreditam que a pessoa é a alma, e não o corpo físico, depois da morte, creem que partem em rumo a outra dimensão, por isso, fazem festa e cantoria nos velórios. No hinduísmo, todos estão incumbidos de uma missão que deve ser cumprida ao longo dessa encarnação. Almas mais evoluídas voltam em altas castas, como filósofos e sacerdotes que são brahmanes. Guerreiros e políticos pertencem à casta dos kshatriyas e os menos evoluídos se encarnam como comerciante, casta dos vaixas, ou trabalhadores, casta dos shudras. Caso a alma consiga se desapegar do mundo material e atingir um patamar elevado, não precisará mais reencarnar.
opiniões diferentes é impossível afirmar o que acontece exatamente na vida após a morte. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!